Neste módulo, nós vamos estudar a concordância verbal. Concordar significa relacionar agora o verbo com os seus dependentes. A regra geral diz que devemos concordar o verbo com o seu sujeito. Vamos estudar agora algumas regrinhas. Regra geral. O verbo concorda em pessoa e número com o sujeito. Exemplo: o Brasil continua campeão do mundo em acidentes de trabalho. O verbo continua está na terceira pessoa do singular, concordando com o sujeito o Brasil, também na terceira pessoa do singular. Veja agora no quadro outros casos de concordância. Quando o sujeito for composto anteposto ao verbo, o verbo deverá ficar no plural. Exemplo: as condições de trabalho e as máquinas causam acidentes. Sujeito composto, condições de trabalho e as máquinas. Quando o sujeito for composto, posposto ao verbo, o verbo fica no plural ou concorda com o núcleo mais próximo. Exemplo: reclamaram o operário e seu chefe, ou reclamou o operário e seu chefe. Quando o sujeito for composto, formado por diferentes pessoas gramaticais, ele deverá ficar no plural na pessoa que tiver prevalência. A primeira pessoa prevalece sobre a segunda e a terceira. A segunda prevalece sobre a terceira. Exemplos: eu e tu viajaremos. O verbo concordou com a primeira pessoa do plural. Tu e ele viajareis. O verbo concordou com a segunda pessoa do plural. Ou tu e ele viajarão, concordando com a terceira pessoa do plural. Este último caso é mais utilizado aqui no Brasil. Quando o verbo for composto anteposto ao verbo com núcleos sinônimos, o verbo poderá ir para o plural ou ficar no singular. Exemplo: a coragem e o destemor caracterizam seu comportamento. Ou a coragem e o destemor caracteriza seu comportamento. Coragem e destemor são núcleos sinônimos. Quando o sujeito for composto, resumido por tudo, nada ou ninguém, o verbo deverá ficar no singular. Exemplo: o ambiente, os colegas, o chefe, a máquina, tudo lhe era desagradável. Quando o sujeito for formado por alguns de nós, quais de vós, que são pronomes indefinidos ou interrogativo no plural, seguido de nós ou vós, ele deverá concordar com o primeiro ou com o segundo pronome. Exemplos: alguns de nós desistimos. O verbo desistimos concorda com o pronome nós. Ou alguns de nós desistiram. Agora o verbo concordando com o pronome alguns na terceira pessoa do plural. Outro exemplo: quais de vós falastes? Falastes concordando com o pronome vós, segunda pessoa do plural. Ou quais de vós falaram? Falaram, concordando agora com o pronome quais, na terceira pessoa do plural. Quando o sujeito for um nome próprio que só exista no plural, antecipado de artigo, o verbo deverá ir para o plural. Exemplo: os Estados Unidos falharam. Quando o sujeito for nome próprio que só tem plural, mas não for antecipado de artigo, o verbo deverá ficar no singular. Exemplo: Estados Unidos falhou. Quando o sujeito for formado por uma expressão partitiva, a maioria de, a maior parte de, seguida de substantivo ou pronome, o verbo vai para o plural ou ficará no singular. A maioria desses acidentes pode ser evitada. O verbo pode ser concorda com a maioria.
Ou, a maioria desses acidentes podem ser evitados. O verbo podem, agora, concordou com os determinantes desses acidentes. Quando o sujeito for um número fracionário ou percentual, seguido de substantivo ou equivalente, o verbo concorda com este numeral. Exemplo: 1/3 dos operários é acidentado. Quando o sujeito for formado pela expressão mais de um, o verbo deverá concordar no singular. Exemplo: mais de um funcionário saiu. Observação: o verbo poderá ir para o plural se a expressão vier repetida. Exemplo: mais de um funcionário, mais de um chefe saíram. Ou se a frase indicar reciprocidade. Exemplo: mais de uma pessoa se deram as mãos. Quando o sujeito for formado pelas expressões um dos que, uma das que, o verbo deverá ir para o plural ou fica no singular. Exemplo: o mestre de obras é um dos que mais discutem, ou o mestre de obras é um dos que mais discute. Quando o sujeito for um e outro, nenhum nem outro, o verbo poderá ficar no singular ou ir para o plural. Exemplos: um e outro tinha razão, ou um e outro tinham razão. Nenhum nem outro veio, ou nenhum nem outro vieram. Quando o sujeito for formado por núcleos ligados por ou, indicando exclusão, o verbo deverá ficar no singular. Exemplo: João ou José será o representante dos metalúrgicos. Veja que só um poderá ser o representante, indicando aí uma exclusão. Quando o sujeito for núcleos ligados por ou, mas não indicando exclusão, o verbo deverá ir para o plural. Exemplo: a insegurança ou a raiva podem atrapalhá-lo na decisão. Quando o sujeito for formado por coletivo, o verbo deverá ficar no singular. Exemplo: a multidão gritava. Se o sujeito for formado por um coletivo, mas seguido de uma expressão no plural, o verbo poderá ficar no singular ou ir para o plural. Exemplo: a multidão de torcedores gritava, ou a multidão de torcedores gritavam. Quando a frase for formada por verbos dar, bater e soar, o verbo deverá concordar com o seu sujeito. Exemplos: deram 10 horas, concordando com 10 horas. Bateu 1 hora, o verbo concorda com 1 hora. O sino soou 12 horas, soou concordando com o sujeito, o sino. Quando o sujeito for um pronome de tratamento, o verbo deverá concordar na terceira pessoa. Exemplo: Vossa Excelência agiu bem. Ou Vossas Excelências agiram bem. Identifique qual foi a regra de concordância usada na seguinte chamada. Preserve o verde. É desta floresta que sai o Chapeuzinho Vermelho, João Maria, os irmãos Karamazov, a Dama das Camélias e os 3 mosqueteiros. Na segunda oração dessa chamada, o verbo sair, no singular, concorda com o núcleo mais próximo, o Chapeuzinho Vermelho, do sujeito composto que está posposto ao verbo. Veja se você consegue descobrir a frase que está incorreta quanto à concordância verbal. A. Viveu uma situação dramática os moradores do Rio e de Petrópolis. B. Ambientalistas vêm alertando a população. C.
falhou a lei e o regulamento da instituição. D. Falta a esta empresa boa administração e funcionários competentes. A alternativa incorreta é a de letra A. A frase correta deveria ser: viveram uma situação dramática os moradores do Rio e de Petrópolis. O sujeito desta frase é os moradores.